Sejam bem-vindos ao 6º episódio do nosso podcast, que tem como compromisso te trazer conteúdo para você transformar em conhecimento e melhorar as áreas da sua vida. Toda semana, um episódio novo para você. Se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão os novos episódios. E hoje, o tema do nosso podcast será a tecnologia do natural. Curar e também nutrir com o natural. E para falar desse tema, estamos aqui com uma pessoa que eu sou fã dela e quando eu crescer, eu quero ser como ela. Formada em cosmetologia, Cris desenvolveu um ecossistema de beleza. Ela revolucionou o conceito de salão de beleza aqui no Brasil. Os seus 9 salões Laces são pioneiros em tratamentos saudáveis para os cabelos desde 1987. Focada em tratamentos naturais low chemical, ainda utilizam a logística reversa, se preocupando e fazendo a destinação correta dos seus resíduos. Suas unidades são construídas pensando na eficiência energética de cada unidade. Madeira de reflorestamento, plantas em jardins suspensos para reduzir a temperatura interna, estação de tratamento de água, placas solares, enfim. Tudo isso são apenas alguns dos itens que contém no Laces. A Cris, como empresária, ela atua diretamente na atividade desses 9 salões e ainda no e-commerce dos seus produtos. Então, estamos aqui hoje com Cris Dias. Seja bem-vinda! Muito obrigado. Nossa, muito obrigado de estar aqui, podendo falar um pouquinho dessa jornada aí, de desafios desse universo natural. Ai, que delícia! Você sabe que eu te conheci num evento que teve da Hope Resort aqui em São Paulo. E aí eu dei aula de yoga e depois você falou sobre saúde dos cabelos, enfim. E eu lembro que eu sentei para te ouvir porque eu já te conhecia, né, das redes sociais, já tinha visto sobre seus salões e tal. E aí eu fiquei sentada te ouvindo e eu falei, gente... sem brincadeira, eu falei, eu quero ser como ela quando eu crescer. Por os seus conceitos, assim, tudo que você pensa, as coisas que você trazia pra mim, fez tanto sentido, sabe? E eu lembro uma coisa que parece muito simples pra você que trabalha com isso, mas eu lembro quando você falou da forma de usar o shampoo, por exemplo. Sim. Que às vezes a gente fica nessa, meu couro cabeludo tá oleoso, né, algumas coisas assim, mas a gente pega... coloca lá na mão, já joga no couro cabeludo, aí ainda vem água quente, aí começa a ter descamação, uma série de coisas. E eu falei, gente, às vezes a gente não sabe nem usar um shampoo. Eu falei, que loucura. E às vezes tem tanta química naquilo e a gente taca direto no couro cabeludo. E que é um cabelo saudável, Sim. né? Que loucura isso. Que loucura. E você sabe que é engraçado você falando, eu ouvindo, né? Realmente a gente pensa, né? Lavar o cabelo, a gente lava o cabelo desde que a gente é muito pequeno, né? Se a gente pensar... A gente passa de um bebê ou de uma criança, né, que a mãe dá o banho na gente, ou quem cuida da gente, e daí a gente passa daquele momento que a gente passa a fazer o nosso ritual, que seja tomar banho, sozinho. E, na verdade, ninguém ensina, né, a gente a fazer esse ritual. E um ponto bem interessante, né, que é uma coisa muito simples, mas que transforma muito o dia a dia, e é uma das coisas que as mulheres mais, quando elas vão nos nossos espaços, assim, falam, nossa, não é que faz diferença mesmo, né? E eu gosto também de conectar muito com essa questão da beleza, né? Porque a beleza, ela é um momento de autocuidado, um momento de oportunidade, né, de você se relacionar com aquele seu momento, com os seus produtos, os seus cosméticos, o seu momento de bem-estar. E muitas vezes a gente negligencia isso, né, porque a gente pega qualquer coisa química, qualquer momento, não toma um banho com consciência. Nossa. E eu não tô falando, né, porque às vezes as pessoas, quem tem tempo para isso? A gente vai levar o quê? 5 minutos para tomar banho? Não importa, são 5 minutos de presença. Você já tá ali tomando banho, aproveita e faz aquilo com presença, né? Com presença. Escolhe, quando você for escolher os ingredientes, os produtos que você vai usar, coisas que te tragam, seja através do aroma, através do toque, momentos de prazer e de bem-estar. Né, que você pode se doar todos os dias, né? E se a gente pensar que a nossa pele é o nosso maior órgão e que está exposto, que é o nosso invólucro, vamos dizer assim, né? Que separa a nossa parte interna da nossa parte externa, por que não a gente cuidar
desse nosso grande órgão com mais consciência, né? Exato. Então, a gente tem muitas medicinas orientais, né, que tratam, né, de muitas doenças até através da pele, né? A Ayurveda, a medicina chinesa. Então, assim, essa pele e até a medicina moderna, porque se você vê, hoje tem muitos cremes hormonais que são passados na pele, são muitas coisas. Então, a nossa pele não é só uma pele bonita, tem que ser uma pele que você tenha respeito por ela. Exato. E tudo que você passa ali, ela tá fazendo parte do seu ritual de saúde. Então, para mim, a beleza, ela é muito essa conexão com a sua beleza interior. E o seu momento de autocuidado, seja a hora de lavar o cabelo, seja a hora do seu banho, ele pode ser um momento de reconexão com você. Então, é isso que eu tento um pouco inspirar, né? Nesse momento de lavar o cabelo, de consciência, como você pode trazer de forma simples para o seu dia a dia, porque eu acho que é isso, as pessoas não têm tempo a perder, né? E a gente, ao mesmo tempo, precisa dedicar tempo a gente mesmo, né? Porque a gente perde muito tempo com muita coisa e isso causa estresse. Então, a beleza, o cuidado, o autocuidado é uma oportunidade de estar com você. E a gente perceber, né, Cris, que você já tá fazendo aquilo, é só você fazer aquilo, ok, é o que você comentou. Eu tenho 5 minutos, mas eu vou fazer esses 5 minutos em estado de presença. Então, eu vou tomar esse banho, nesses 5 minutos que eu tenho, lavando os meus cabelos, sentindo que eu tô massageando meu couro cabeludo. Eu vou passar o creme na pele, realmente percebendo o que eu tô passando na minha pele e qual a sensação que aquilo me traz. E eu vou te contar uma coisa, há 3 semanas atrás, eu fui na dermatologista, eu tava com probleminha na unha do pé, e aí passei tudo. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ela me perguntou, você tá usando protetor solar? Aí eu, não uso, tal. O que você faz de skincare? Eu falei, olha, eu passo um ácido hialurônico e faço uma hidratação com creme sem cheiro, bem, né? Neutro. Neutro, exatamente. Não, porque você precisa fazer isso, aquilo, tá. Aí, ela me passou vários produtos que ela me deu de amostra grátis para eu fazer o teste. E eu gosto muito de ler rótulo. Aí eu leio lá o rótulo, o que eu não entendo eu gosto de pesquisar, dar uma pesquisadinha, tal, vejo o que é. Aí eu falei, bom, tava lá várias coisas escritas, antialérgico e tudo, sabonete, hidratante, vitamina C e um negocinho para refazer a pele, né? Cris, isso me deu uma alergia. Nossa. Porque quando eu passei na pele, eu senti que tava quente. Mas eu pensei, eu falei, eu acho que deve ser normal, é alguma coisa que tá regenerando. Eu pensando, eu nunca tinha sentido aquilo no rosto. Aí fui, dei uma paradinha, depois eu insisti um pouco e passei mais uma vez e outra vez. Aí acordei no outro dia, que não foi do nada, né? Foi de todos esses dias que eu passei, bolhas aqui. Pequenas, mas bolhas. Meu rosto ardia, Cris. Mas daí eu não conseguia colocar nada na pele. Aí eu falei, bom, você usou coisas químicas, querendo ou não, você pega, tem várias coisas. Por mais que a empresa fale, tem antialérgico, anti não sei o quê. Aí o que eu fiz? Falei, bom, vamos usar a minha sabedoria do natural, né? Peguei e falei, deixa eu ver, vamos pegar então essa tecnologia do natural. Comecei a pesquisar sobre alergias na pele, né? Por produtos industrializados, não, termocosméticos, né? Aí cheguei no chá de camomila. Aí comecei a fazer o chá de camomila. Que é super calmante. Exato. Fazia, aí deixava da noite pro dia. Aí chegava de manhã, eu lavava o rosto e fazia, né, meio que uma compressinha com chá já frio. Só lavei meu rosto com chá de camomila durante 3 semanas. 2 semanas e pouquinho, assim, né? Cris, foi sumindo. Aquelas bolinhas. Aí mandei pra dermatologista. Aí ela insistiu, ela falou, olha, você não pode ficar sem protetor. Eu entendi o lado de que, assim, eu não poderia ficar sem protetor na visão dela porque minha pele estava sensível. Se eu saísse no sol, poderia piorar. Ok. E continue usando o sabonete e tal, que era um do que ela me passou que fez alergia. Então, por que eu tô cantando isso? Porque, às vezes, a gente tem tanta tecnologia no natural, por exemplo, um chá de camomila, um chá de alecrim, eu não sei se tá correto, mas chá de alecrim pro cabelo, alguma coisa nesse sentido, tá ali, tá na minha varanda, que eu tenho várias plantinhas, como alecrim, né, como, enfim, outras plantas, e eu poderia ter feito chá antes para passar no rosto, mas eu fui pro químico.
Porque a gente vive, eu acho, né, na minha visão, assim, de uma pessoa que estuda muito esse universo do natural, né, toda a minha jornada, né, dentro do, assim, o Laces começa, como você falou, em 87, o meu avô era um barbeiro naturalista que veio para o Brasil em 1920, e ele fazia os próprios cosméticos na cozinha da casa dele, com infusões de chá. Então, assim, minha mãe aprendeu isso com ele, minha mãe passou isso para mim, e eu fui criada dentro desse universo natural. Então, para mim, a natureza, ela é tecnológica, né? Por quê? Quando você fala de um chá de camomila, normalmente o que é o caminho da cosmética e da medicina e de todas as tecnologias que a gente acha, né, nos remédios, nos cosméticos, vieram da natureza, né? Eles pegavam aquela molécula, aquele princípio ativo, aquele ingrediente que era o principal daquele determinado, da camomila ou de qualquer outra molécula, sintetizam em laboratório e aquela molécula vira o princípio ativo. Só que aquela molécula é feita em laboratório, ela não é uma molécula natural. E tem uma outra coisa que a gente faz também, que no natural é uma sinergia. Uma planta, ela não é só o princípio ativo calmante que a camomila tem. Ela tem 300 princípios ativos que, sinergicamente, com o toque do nosso corpo, faz com que isso crie uma sinergia natural. Nós somos natureza. Nós somos feitos dos mesmos elementos que toda aquela... Quando a gente estuda na química aquela tabela periódica, ela é química para a gente estudar, como matemática, física e tudo mais, mas ela vem da natureza. Aqueles ingredientes são todos vindos da natureza. E quando a gente pega aquilo, conecta em quantidades que o universo, Deus, o que a gente quiser falar, dentro de uma planta, tem toda uma sinergia completa. Então, por que muitas vezes a nossa pele recebe melhor? Né? Porque tem essa sinergia de moléculas, não é só aquele princípio ativo que muitas vezes ele é sintético, e além de ser sintético, tem uma composição que não vai ter a sinergia com as outras coisas. Então, na minha visão, eu sempre falo muito dessa coisa da tecnologia, porque nos ensina, tecnologia da natureza, porque nos ensinaram que muitas vezes a natureza, a gente tem aquela visão antiga de que demora, não tem eficácia, né? Mas isso é o passado, que a gente às vezes não entendia muito bem o ciclo, porque a natureza tem isso, ela tem timing, ela tem hora para você tomar, né? No Ayurveda, por exemplo, a mesma planta, se você tomar de manhã, se você tomar na hora do almoço, se você tomar à noite, ela tem diferentes funções. Né? Então, assim, por que a gente acha que a gente tem que tomar quando a gente quer? A gente precisa entender o ciclo, porque é uma sinergia de funções. Né? Então, é muito mágico. Por isso que eu acho que cada vez mais a gente está mais sensível e aí causa as alergias por conta de tanta química que a gente tem no nosso corpo, pela água, pelos alimentos, pelos agrotóxicos, pelo ar que a gente respira, especialmente nas grandes cidades. Então, tudo isso são químicas que o nosso sistema está processando. Aí a gente vai, em vez de colocar uma coisa natural no nosso maior órgão, que é a nossa pele, a gente vai e coloca uma coisa química. Então, assim, é muita coisa, né? Será que a gente está preparado para neutralizar tudo isso? Claro que a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é esse corpo que Deus nos deu, né? E que a gente é muito poderoso, a gente tem no sentido do poder de ressignificar muita coisa, transformar muita coisa, mas dependendo de como é seu estilo de vida, como você está naquele momento, pode te causar alergia. Né? Então, acho que a nossa pele só está nos contando que a gente tem que ter mais consciência. Né? E essa alergia é um pouco disso, né? É um pouco dessa, talvez, esse momento que fala, putz, isso é um pouco demais para mim. Exato. É uma sobrecarga que às vezes vem pro fígado, pode vir sei lá, para todo o corpo em geral, né? Sim. Porque é justamente isso. Eu penso que é como se você imagina um esgoto, tá caindo chuva ali, água, nananana. Se tem muita sujeira ali, vai entupir, não tem pra onde ir, né? Sim. E a gente é a mesma coisa, é o que você falou. É química no cabelo, é química na pele, é química nas unhas, é química na comida, é química num monte de coisa, Sim. né?
E você sabe, eu tava pensando muito na semana passada, quando eu tava me maquiando pra fazer o podcast, e eu fiquei pensando como a gente fica um pouco refém, nós mulheres, dessa coisa de química em tudo. Uhum. E, claro, hoje tem produtos já mais naturais que a gente pode... Eu até queria te perguntar o que você gosta, o que você passa, o que você, né, até recomenda, porque nós mulheres, às vezes, nós ficamos escravas disso, né? Então, se eu não tô com uma unha esmaltada, puxa, a unha é tão bonita, aquele rosinha da unha com o branco na ponta, né? A nossa pele, por exemplo, às vezes a gente vê um homem que não passa base. Ele tá ali, tem toda a referência dele, toda coisa. Por que a mulher sempre tem que estar, às vezes, com tanta coisa, né? Uhum. O natural... A primeira coisa, quando eu te conheci, quando você chegou, o seu cabelo veio assim primeiro. Eu falei, nossa, olha o cabelo dela, tão natural, sem brincadeira. E aí, quando você começou a falar que você trabalhava, tinha o laces, trabalhava com cosmetologia e tudo, aí eu falei, tá explicado. Ela aplica nela o que ela aplica nas pessoas. Porque eu via seu cabelo, eu vi em você uma beleza natural. Sinceramente, foi o que me chamou na hora. E aí, quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, que mulher é essa, sabe? Sério. Obrigada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que você recomenda para as mulheres saírem um pouco dessa coisa química, que eu acho que até é o que você faz no seu salão, né? Sim. Eu acho que tem muitos mitos sobre a beleza, né? A beleza... A gente tende, né, a ser uma cópia de padrões, né? Eu acho que o meu grande trabalho dentro do Laces e todas as pessoas que trabalham comigo é muito a gente desconstruir isso, né? Eu acho que a gente tem que... não tem que nada, mas a gente escolhe ser a nossa melhor versão, né? Que é o que eu falo. Quanto mais, por exemplo, chega uma pessoa, né? Eu tenho 50 anos hoje, comecei a trabalhar com 15. E trabalhava com a minha mãe, e quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que era muito aquela cópia da mulher da novela das 8, aquela cópia da protagonista da primeira capa da Cláudia, da Nova, da não sei o quê. Então, a gente vivia um padrão de quem não parecia com aquelas mulheres, né, estava fora da moda. Né? E aí você tinha que ter... Hoje eu acho que a gente está vivendo um momento que existe ainda essa cópia, óbvio, mas existe muito mais, de uma forma mais plural. E eu sempre falo muito para as pessoas que quanto mais você quiser ser tão diferente daquilo que você é naturalmente, mais trabalho você tem com tudo. Com a sua pele, com o seu cabelo. Se você tem o cabelo crespo e você não aceita o seu cabelo crespo, você tem que alisar, você tem que escovar todas as vezes, você tem, né? Não que tudo bem se você escolher esse caminho, não estou julgando, né? Eu acho que cada um tem que se olhar no espelho, é o que eu falo, né? Eu acho que o exercício de beleza muito importante que a gente tem que fazer é o da aceitação, né? Da nossa melhor versão. Claro que a gente tem que se cuidar, a gente tem que ser... Mas, assim, o que me faz bem? O que eu acordo de manhã, olho, aquele primeiro olhar no espelho, e eu não fico brigando, né? Tipo, já chicoteando. Ai, mas olha a sua cara, tá inchada. Mas olha, aqui tem uma mancha, uma ruga, um não sei o quê. Vocês já pararam para pensar que cada ruga é uma expressão, seja de felicidade ou seja de dor da sua vida? Conta um pouco da sua história, Conta um pouco né? da sua história. Ok, eu quero usar botox, eu quero usar os preenchimentos. Não sou contra. Não é que não. Faça o que te der vontade, mas não se transforme em outra pessoa. Se transforme na sua melhor versão. Então, acho que isso é muito importante. A gente saber equalizar esse momento, né? E aí, quanto mais próximo da sua melhor versão, da sua versão mais natural, você não tem essa escravidão desses padrões, né? Desses padrões externos. Te traz mais felicidade, mais bem-estar. Então, eu acho que, assim, a gente... teve que talvez pular para um outro, para o 80, para depois ir para o meio do caminho, né? Para esse, acho que não acho que o equilíbrio é o melhor caminho para que você consiga ter felicidade no teu momento. Porque eu acho que, assim, especialmente os homens também, mas as mulheres têm uma escravidão nesse padrão de corpo, Sim. nesse padrão de cabelo, nesse padrão de... E assim, a gente não precisa. Cada um tem a sua beleza. Exato. E essa beleza não é só... Eu tenho
uma amiga e mestra, ela fala assim, desse boneco palitinho, entendeu? Porque somos esses bonecos palitinhos que viemos para esse mundo aqui para fazer a nossa contribuição para o outro e para nós mesmos, como alma, né? Como pessoa, como seres. E isso daqui é uma ferramenta maravilhosa para você exercitar tudo isso. Exato. Agora, você vai ficar perdendo tempo em querer se transformar numa outra pessoa, né? Então, assim, um pouco do meu trabalho no dia a dia é muito entender, né, esse psicológico da beleza, né? Porque você pode falar assim, né? Você está dentro de um salão de beleza, né? Aquele lugar que poderia ser extremamente fútil, extremamente sem muita espiritualidade, consciência, mas eu escolho, dentro do Lenses, ter uma conexão com o que eu sinto de mais espiritual nesse planeta, que é a natureza. Né? A natureza, ela te mostra cada dia, cada momento, através de uma floração. A gente está entrando na primavera agora, por exemplo, que você anda, né? Eu estava vindo para cá e estava vendo os ipês amarelos, brancos, cor-de-rosas, e aquilo ali, nossa, um feminino que está no ar, assim, né? Então, assim, é uma coisa tão linda isso. E não custa nada para ninguém observar e se alimentar daquele colorido, trazer aquilo para o teu coração e te trazer felicidade. Então, isso é beleza. E a natureza mostra isso. Ela faz um esforço danado para se transformar numa flor. Né? Mas ela também escolhe aquilo assim, para nos presentear com aquele aroma, com aquele perfume. Então, eu acho que beleza é muito sobre isso, né? A gente olhar a gente, parar de se chicotear tanto, né? E aí escolher a maquiagem mais natural, escolher essa maquiagem que seja... eu falo que tudo que a gente passa na nossa pele é um alimento também. É um alimento, totalmente. Né? Então, para que eu vou escolher uma coisa que tem chumbo na hora que eu passo o batom na minha boca? Para que eu vou escolher uma base ou um produto de cabelo que tem parabeno, que tem um disruptor hormonal, que tem um fitalato, que tem todas essas químicas que a gente não entende muito na prática, mas que a gente sabe que são disruptores hormonais, né? Que é aquela molécula parecida com a molécula da nossa produção hormonal e que quando o nosso corpo olha, fala assim, nossa, não preciso produzir, porque eu já tenho essa molécula no nosso corpo, então não preciso produzir esse determinado hormônio. E aí, isso daqui não é o hormônio, não faz a função do hormônio, mas ocupa o espaço do hormônio. Olha. Então, isso são os disruptores hormonais, que estão dentro dos cosméticos que a gente passa na nossa pele, né? Parabenos e fitalatos e várias coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas substâncias, porque elas podem, sim, atrapalhar o nosso sistema fisiológico, que tem uma inteligência maravilhosa, mas que a gente, como ser humano, foi fazendo bobagens e agora está pagando preço por isso, né? Então, que custo tem essa beleza? Né? Para cada um de nós. Vale a pena? Para eu passar um batom, eu tenho um metal pesado. Aquele batom... E hoje existe, tá, gente? Existe muita tecnologia. Você pega lá, digita no Google Clean Beauty, que é beleza limpa. No Brasil, tem muitas marcas. No nosso e-commerce, a gente já tem 60 marcas de Clean Beauty, né? Que a gente faz a curadoria dos ingredientes, né? Hoje tem ali na loja Soneda, que é uma loja que tem ali na Paulista, na frente do MASP. Eles fizeram primeiro andar no Brasil de Clean Beauty. A gente fez a curadoria das marcas, é muito interessante. Lá tem maquiagem, tem mais de 35 marcas desse universo. Então, tem maquiagem, tem produto de cabelo, tem produto Laces, produto Cris Dias orgânicos, mas tem outras marcas, né? Porque é isso, é criar acesso para as pessoas, é você poder passar o seu batom vermelho, mas não ser o vermelho do chumbo, ser o vermelho da beterraba, o vermelho das plantas que a gente pode comer como a gente come uma beterraba, né? Então, é isso, é a gente começar a perceber a nossa pele de uma nova forma, a nossa beleza, que ela pode, sim, ser também de uma nova forma, e ela pode agregar à sua saúde, não ela ser algo que atrapalha o seu sistema.
Nossa, perfeito. Eu não sabia que tinha na Soneda já isso. Não, a gente faz... O projeto tem 4 meses, esse projeto. Que legal. Eles nos procuraram para, na verdade, vender os produtos do Laces. E a gente falou, gente, é muito cruel esse mercado de beleza limpa. Porque, normalmente, o consumidor... Assim, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, porque as pessoas precisam falar sobre o assunto, entender sobre o assunto. Não é simples, é complexo. Exato. Porque, como você falou, tem aqueles ingredientes lá atrás. Agora, graças a Deus, saiu uma norma na Anvisa, desde, acho que de novembro do ano passado, que tem que vir entre parênteses o ingrediente, né? Quando é um ingrediente natural, está escrito lá coco, está escrito lá amêndoas, está escrito lá... Porque, antigamente, as pessoas não sabem o nome, né? O name, que é esse nome que vai atrás dos ingredientes. Então, era uma coisa assim, e ninguém tem, né, como saber. A pessoa olha e fala, meu Deus, nem sei o que é. Ah, tá bom, mas vou comprar. O famoso tava usando, eu vou comprar, é sinal que é bom. Ou às vezes tem uma pessoa, celebridade, que aparece na campanha, e você gosta da celebridade, e tá tudo certo. Só que, assim, a gente tem que fazer melhores escolhas. Então, é muito difícil, porque muitas vezes, quando você está na gôndola do supermercado ou na gôndola da farmácia, o produto Clean Beauty, ele tem a tendência a ser mais caro, porque ele é quase, em sua totalidade, 100% ativos. Quando você escolhe, por exemplo, o que a gente escolhe muito para hidratação de cabelo, manteiga de murumuru, manteiga de... o açaí, quando a gente escolhe... Ali, todos aqueles ingredientes é tudo ativos, são todos ativos, quase 100% naturais, né? É claro que existe uma porcentagem, porque a gente está falando de um alimento, está falando de um cosmético, ao passo de que um cosmético sintético, muitas vezes, quando tem alguma coisa natural, é 0,001%. Nossa. Então, assim, o que é mais caro? Você colocar 100% de um ingrediente ou você colocar um ativo que é 0,01%? Então, tem um custo. Quando você coloca lado a lado um do outro, é muito difícil o consumidor que não entende esse universo falar, não, por que eu vou pagar 50%, 30% a mais se esse daqui é mais cheiroso, está acostumado com o cheiro. Não, isso aqui é a garota propaganda, é a celebridade tal que eu amo. Tudo certo. Mas a gente tem que ter consciência. Nem estou falando mal, nem falando bem. Sim. Mas tenha consciência. Do mesmo jeito que a gente escolhe, muitas vezes, não comer um prato com hambúrguer e batata frita todo dia, de vez em quando, no final de semana, não tem problema. Mas se a gente escolhe um prato de arroz, feijão, legumes, né, todo colorido, cheio de vitamina, para que a gente tenha saúde, na nossa pele a gente tem que pensar a mesma coisa. Para que eu vou comer hambúrguer, passar todo dia que eu lavar meu cabelo, todo dia que eu passar uma maquiagem, eu vou passar uma coisa sintética. Exato. Posso escolher. E se eu não posso escolher 100% da minha rotina de autocuidado, que eu vá escolhendo de um em um. Eu vou trocando. Também não é sustentável você pegar tudo que você tem hoje no banheiro e jogar no lixo. Sim, exatamente. Tem problema. Eu fiz até aqui, fiz o meu melhor, tá tudo certo. Daqui para frente, como eu posso fazer? Eu aprendi que é assim, agora eu vou. Próximo batom que eu comprar, vou procurar um batom que não tem chumbo. Exato. O próximo shampoo que não tem um parabeno, né? E vai aos poucos transitando para esse universo, né? Então, eu acho que é sobre isso, assim, as dicas que eu acho que a gente pode dar é que a gente entenda a nossa pele, a nossa beleza como um momento de se cuidar e um momento também de propagar essa saúde que a gente tem no dia a dia. Exatamente, propagar a saúde. Você falou coisas incríveis e eu acho que um ponto muito, muito, muito legal foi quando você falou de beleza acessível. Uhum. Por exemplo, esses produtos, eu não sabia que procurava por Clean Beauty. Uhum. Agora eu já sei como procurar, que era até uma dúvida que eu tinha. Como que eu acho esses produtos legais, né? Onde que eles estão? E agora você já deu essa dica tanto na Soneda quanto como procurar, né, no Google por Clean Beauty, porque eu acho que isso dá já um norte para a pessoa saber assim, então eu consigo procurar por isso aqui. E outro ponto também que você colocou, às vezes não é porque a pessoa não está sentindo ali na hora que aquilo faz mal, que não faz mal, né? Eu acho até legal falar sobre isso, porque tem o longo prazo, né, Cris?
é igual você comentou, hoje não tem problema eu comer aquele alimento muito industrializado, sei lá, aquele lanchão, aquele refrigerante. Mas vai ver isso a longo prazo. Pode ser mais barato, o famoso pode estar comendo, ou tomando, ou usando, mas assim, você não sabe lá na frente. E aí é o que você comentou, alteração hormonal, né, queda de cabelo, você vai ter problema na questão de, sei lá, mais TPM, mais um monte de coisa, inflamação do corpo como um todo, né? E você fala, nossa, mas você sabe uma coisa que eu penso muito? Eu, na verdade, há 5, 6 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje por conta de pessoas como você, né? Que falam, que levam isso, e é real. E assim, eu achava que porque a indústria estava fazendo, eu falava, não, mas como é que eles vão fazer algo que fazem mal pra mim? Eu pensava isso. Eu falava, mas esse batom vai fazer mal? Mas por que eles iam fazer um negócio pra eu passar na boca que causa câncer, sei lá, por exemplo, né? E eu acho que hoje é muito importante a gente ter essa consciência que não é porque tá no mercado que você pode usar com segurança. Tem que realmente fazer boas escolhas. E eu acredito que ouvir pessoas como você, ouvir podcasts como esse, é uma sementinha que fica na cabeça da pessoa e ela começa, cara, peraí, esse negócio aqui, ó, não é porque é barato que tá legal, não é porque talvez o artista que tá usando, como você falou, tudo bem, se estiver usando, ok, mas que tá certo usar, né? Tenha consciência, né? Eu acho que quando a gente parte do princípio, e acho que tem uma virada de chave, né? Que acontece na maioria da vida das pessoas quando a gente vira mãe. Quando a gente vira mãe, é o momento chave que a gente pensa, nossa, eu não posso, se eu fumo, eu não vou fumar. Se eu como errado, eu vou tentar comer direito. Só que isso pode acontecer muito antes. Nossa, exato. Né, para que a gente não chegue mais para frente com problemas e a gente aí sim dependa de tomar medicamentos, de ser dependente de medicamentos, né? Então, assim, eu aprendo muito no Ayurveda, né, que o alimento é o nosso remédio, né? Então, 5.000 anos atrás, eles já falavam isso, né? Que o alimento é remédio, né? Então, aquilo que você tá... E o alimento não é só o que a gente põe pela boca. É o que a gente passa na nossa pele, é o que a gente pensa, o alimento que entra através do nosso sistema sensorial, que a gente vê, Exato. que a gente escolhe lá no Netflix. Que a gente escuta. O que a gente escuta, né? O que a gente fala, né? Então, tudo isso é isso. A gente tem mais consciência de que a gente põe para fora e põe para dentro, né? Tudo. E isso pode fazer a escolha da saúde ou da doença. Exato. Então, acho que é bem importante a gente ter mais consciência mesmo. Exato. E, Cris, como que você chegou nessa crise que você falou que você tem 50 anos? É um impacto, eu acho, né? Toda vez que você fala pra alguém, a pessoa fica, como assim? Hoje, você tem 9 salões. São quantos em São Paulo? São 5 em São Paulo, 2 no Rio e 1 em Belo Horizonte. Além do e-commerce. Além do e-commerce. E a gente tem uma rede agora que a gente chama de conversão de salões, que é a ideia de levar esse clean beauty para novos lugares, né? Que é o projeto Bioma, são salões que já existem e que a gente ensina toda essa metodologia do Laces e vende os produtos Laces. Então, ele se transforma, tira todas essas marcas de ingredientes fósseis e começa a usar ingredientes clean beauty. Então, é muito legal, porque é justamente, às vezes tem salões, sei lá, de 30 anos, que já trabalhavam há 30 anos com a beleza convencional, e você faz o treinamento, ensina, e aí você converte essas pessoas para essa beleza mais consciente. Então, você começa a expandir esse universo, né, dessa crença, porque através desses profissionais você também tem os clientes daquela região, né? Então, a gente tem vários, tem Aracaju, Teresina, Natal, enfim, tem vários lugares pelo Brasil que a ideia é muito isso mesmo, a gente expandir esse conceito, né? Que legal. Porque é aquilo, são muitas formiguinhas, né, de um grande formigueiro conseguindo levar essa consciência através da beleza. Porque eu acho assim, as pessoas, às vezes, elas começam pela alimentação, aí vão para o vestuário, e a beleza ainda está muito gatinhando, né? O Clean Beauty, ele é 3% do mercado mundial. Uau. E aqui no Brasil, eu acho que ainda menos, né? A gente ainda não tem tanta consciência.
Mas, assim, é um trabalho que é aquela coisa, a gente planta uma Formiguinha, semente né? para talvez o meu neto, né, colher esse fruto, mas não frutos. tem problema, faz parte do trabalho. Você me perguntou uma coisa de onde, nossa, eu não sei nem te responder isso. Porque você começou com seu avô lá atrás, Sim. né? E aí você o que é ser uma cosmetóloga? Eu sou formada, né, em cosmetologia. Na verdade, que a minha vida foi assim. Eu comecei a ajudar minha mãe, eu tinha 15 anos. Minha mãe tinha montado um salão, o meu avô faleceu. E aí ela foi a filha que levou esse legado dele, muito com essas fórmulas que ela recebeu. E ela atendia muito nas casas, né? E aí, dado o momento, ela não estava dando mais conta, ela falou, vou montar um espaço. E aí, nesse espaço que eu comecei a trabalhar com ela. Fazia de tudo um pouco, desde recepção, estoquista, lavava cabelo, aprendia, varria o chão, fazia de tudo um pouco. Uhum. E queria ser arquiteta, nesse momento eu estudava, fazia colégio, né? E estudava de manhã, ajudava minha mãe à tarde. Quando eu fui entrar na faculdade, eu queria fazer arquitetura, cheguei a entrar, cursar 2 anos de arquitetura, trabalhava no salão à tarde, fazia faculdade à noite. E a vida foi me trazendo para, de novo, daí eu engravidei, casei, enfim, a vida acabou me trazendo de novo para o salão. E eu sempre gostei, assim, eu tenho uma característica, eu sou uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que tem uma curiosidade, que tem uma profundidade na curiosidade. Raiz. Então, para mim, para mim era muito difícil essa coisa da beleza, que era essa coisa, vou me arrumar pro dia da festa. Sabe assim? Que por muitos anos, e ainda tem muitos salões que tem essa... nunca foi o nosso principal modelo do Laces. A gente sempre, pra você ter uma ideia, quando a gente começou lá atrás, a minha mãe não era contra secadores, porque era aqueles secadores da vovó, né, que punha os bobinhos e ficava aquela coisa quente na cabeça. E minha mãe era super contra. Então as mulheres saíam, imagina, em 89, com o cabelo molhado. Nossa. E era uma fase que acho que muitos de vocês vão lembrar, que as vovós andavam com aqueles bobinhos, dormiam de lencinho, spray, né, laque no cabelo. Então era uma coisa muito disruptiva. Né? Era uma beleza que a minha mãe propagava. E eu olhava aquilo e falava, nossa, isso é incrível. Porque, assim, é totalmente fora desse universo plastificado, sabe? A pessoa tinha ponta dupla, em vez dela cuidar do cabelo, ela tingia o cabelo de mais escuro para esconder. Olha só que absurdo. Para esconder as pontas duplas. Passava mais química só para esconder a aparência da ponta dupla. Então, eram coisas, assim, para mim, que não tinham significado. Então, eu sempre fui muito curiosa nesses significados da profundidade. Eu sempre vi a beleza dessa conexão com a natureza. Então, o que aquela planta produzia para que ela pudesse ajudar na oleosidade do cabelo, no equilíbrio da pele, na hidratação do cabelo. Então, isso sempre me trouxe muito a estudar a profundidade das plantas. E, com isso, eu fui desenvolvendo também a minha sensibilidade, que talvez já existia ali, né, desde muito pequena. E hoje eu sou, assim, apaixonada. Eu sou um pouco... Eu sempre me senti meio um peixe fora d'água, porque é muito... é difícil trilhar esse caminho. Por isso que eu nem sei te responder exatamente quando começou, mas é uma jornada que hoje eu me sinto muito feliz com esse caminho, porque eu acredito muito, né? Às vezes me dá vontade de fugir para o meio da floresta, eu vou te falar, viu? Eu também tenho. Eu acho que todos nós que temos um pouco de sensibilidade, que olha a vida por uma ótica um pouco diferente, às vezes dá umas loucuras, mas daí a gente sabe, nossa, não, eu tô aqui porque eu tenho uma missão, eu preciso estar aqui, né? Eu entendo, já não reclame, já vamos que vamos. Então, eu acho que é isso, a minha jornada sempre foi, assim, nessa observação da natureza, aprendendo muito, né, com a natureza, a capacidade incrível, a inteligência que ela não tem fragmentada, assim, né, centralizada como a gente, mas que ela tem por todas as células do corpinho daquela planta, né? Se a gente pensar, né, a gente precisa de outros animais e outros elementos para a gente comer e dar energia para o nosso corpo. Sim. A planta, ela precisa estar conectada ao solo, receber a luz do sol, a chuva, e ela mesma se nutre. Exato. Né? Exato. Se você colocar uma plantinha dentro de um vaso
e dá apenas para ela água e luz, ela vai crescer. Exato. Né? A gente não, a gente precisa transformar em glicose, carboidrato, proteína, aminoácido, um monte dessas loucuras químicas para que a gente possa estar vivo. Porque se a gente ficar, falo, né, não sei quantos dias sem comer, sem tomar água, a gente vai morrer Exato. de inanição, né? Exato. Então, assim, quem será que tem mais inteligência? Será que é a gente mesmo? Não mesmo. Né? Então, eu sou muito, assim, apaixonada por esse universo, porque eu acho que ele tem muito a nos ensinar, quando a gente dá o real valor para ele. Exato. Então, acho que é isso, é minha fonte de inspiração total, assim, quando eu tô meio maluca, assim, de correria, de estresse, eu paro e começo a observar, a natureza sempre me manda uma mensagem, assim. A gente tá 100% dependente e conectada a ela, né? Sim. Você estava comentando do Ayurveda. Para quem não sabe o que é a Ayurveda, eu queria muito que você falasse um pouquinho. Porque legal. é uma coisa que tem muita conexão com yoga. Muita. Né? E tem total conexão com o que você faz, certo? Lá no Laces. Fala um pouquinho pro pessoal o que é a Ayurveda. A Ayurveda é uma paixão, gente. A Ayurveda significa ciência da vida, né? É um conhecimento recebido por sábios há 5.000 anos, que tem alguns livros que documentam, né, esse conhecimento. Então, é uma medicina na Índia, né, onde existe uma faculdade de medicina, onde você trata das pessoas, das doenças, através de um sistema próprio. Então, você entende o seu biotipo, que são esses elementos da natureza, né? Então, eles olham muito as pessoas, e os seres, e as plantas, e os alimentos como terra, ar, água, éter, né? E terra, ar, água, éter, faltou um. Terra, fogo, né? E essa junção desses elementos transforma o alimento, as pessoas, o meio onde você vive, né? Então, é muito interessante porque tem total conexão com a natureza, né? E eles têm uma sabedoria absurda dos elementos dessa tabela periódica, só que colocada dentro já, na prática, através dos ingredientes dos alimentos, das plantas. Então, é um conhecimento, assim, que acho que se eu estudar, se eu vier 3 vezes nessa vida, a gente não consegue saber tudo, né? Mas é muito eficaz, assim, porque justamente é você entender essa sinergia do seu corpo com a sinergia da planta, do alimento e da onde você vive, né? Porque está completamente ligado com a estação do ano, com o tipo de elemento que está mais presente ali. Então, tem toda uma sinergia, né? E que a gente todo dia, um ser diferente, que precisa ter uma percepção. Né? Então, é muito interessante. E o yoga entra muito como essa filosofia, né? A gente tem uma prática diária, que eles chamam de Dinacharya, que é essas rotinas diárias que o yoga entra dentro dessa rotina, né? Para você exercitar, né? Às vezes as pessoas veem muito o yoga como um exercício físico. Eu falo que é muito além disso, né? É um exercício do corpo, mente e alma, né? Dos seus corpos sutis, porque é isso, né? É uma coisa, assim, para quem pratica, né? E eu super, enfim, recomendo, porque é uma coisa, assim, que você entra lá e você, através da respiração, que te conecta ao momento presente, você conecta todo o seu sistema. Exato. E aquilo ali é uma coisa tão poderosa. Exatamente. Que te equilibra, assim, na hora. Eu, assim, ultimamente, assim, acho que a gente está vivendo um momento planetário bem complicado, onde tá as energias todas muito frenéticas. E quando eu faço a prática de manhã, na minha rotina, eu falo assim, gente, como isso todo mundo, sabe, podia e se permitia fazer isso. Eu também concordo 100%. É o que você falou, né? As pessoas pensam que é uma atividade física, porque o que mais consegue se mostrar ou é a pessoa sentada em posição de meditação, ou é ela fazendo algumas posturas difíceis, Sim. né? E eu sempre falo sobre isso, é um processo de autoconhecimento, que assim como a Ayurveda, é uma ciência da saúde, né? Sim. Momento de conexão, de você se observar. Coisas que eu aprendi com você, vendo o que você fala, vendo, sabe, sobre o seu trabalho,
que tem total, 100% de conexão com o yoga, que é, cara, quando eu acordo, de acordo com como tá lá fora, se tá mais nublado, se tá mais sol, eu paro pra me observar, né? Como é que tá meu corpo quando eu acordo? O que eu vou comer? Eu tô com fome ou não tô com fome? Exato. Né? Será que é hora realmente de eu comer? Será que eu preciso comer um alimento mais doce, mais salgado? Né? Mais úmido, mais seco. Mais úmido, mais seco, conforme as estações do ano também, né? Também. E isso também influencia, por exemplo, se eu for no seu salão hoje, a gente chega lá no Laces, eu sei que você tem uma prática de meditação guiada, né? Tem. Então, por exemplo, às vezes a gente tá nesse momento tão... que não se percebe que é o que você comentou. Ir hoje num Laces não é você chegar num salão todo bagunçado, um monte de gente gritando, não gritando, que os salões não gritam, mas muita gente falando e tal. É um momento de autocuidado, que você vai ali não só para cortar seu cabelo, não só para hidratar o seu cabelo, mas quando você para fazer uma prática de meditação guiada, que você tá ali numa massagem, você para se perceber. E você faz o que você não tinha conseguido fazer ao longo do teu dia ou da semana, que é parar, respirar, olhar para você, sentir às vezes o toque de alguma coisa na sua pele, sentir como é que você tá naquele momento. E eu sou apaixonada por essa coisa que você traz, sabe? No teu salão e tudo no teu trabalho. E que é importante, porque isso é saúde, né? Exato. Você se perceber, assim, na verdade, a gente é provido desse sistema sensorial que tá... Exato. A nossa pele, ela vem da mesma raiz embrionária, né? Nosso sistema capilar vem do mesmo momento que foi formado todo o nosso sistema sensorial. Então, significa que a nossa pele tem esse sistema sensorial, o nosso couro cabeludo tem esse sistema sensorial, a gente tem todos esse sistema de sentir os aromas, ouvir. Tudo isso é proteção, sentir o sabor, né? Tudo isso é proteção para a gente estar preparado com essa ferramenta para sentir o meio externo. Só que o que acontece? A gente, por conta dos aromas sintéticos, sabores sintéticos, a falta de percepção da sua pele com o meio externo, a gente fica completamente no automático. Porque, assim, se a gente começar a ter a percepção de novo, você coloca uma coisa na tua frente, um alimento, e você olha para ele, se você perceber, tiver muita presença, você fala, putz, esse alimento, né, não me trouxe aquele barulhinho no meu estômago, sabe? Não é a hora de você comer. Por mais bonito que esteja aquele alimento, não está no momento, o teu corpo não precisa daquilo. Mesma coisa, o aroma, mesma coisa. Então, assim, esse momento de beleza é um exercício, né, que a gente proporciona para as pessoas. Nem todo mundo percebe, porque hoje, infelizmente, falam que meu sonho é a gente deixar o celular lá na porta, tipo, confiscado, sabe aquela coisa confiscada? Ótimo. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Até por questões de poluição eletromagnéticas, né, que hoje a gente sabe que bagunça muito o nosso sistema. Mas, assim, nem muita gente, né, consegue perceber isso. Mas, assim, quando as pessoas conseguem se conectar com a meditação, a gente tem lá uma prática de um ofurô nos pezinhos, onde tem umas pedras no fundo do ofurô, com uma aguinha morna, com as ervinhas, com os óleos essenciais, que também faz uma limpeza, um detox do seu corpo, porque as ervas puxam, né, essa poluição eletromagnética, esses metais que estão no nosso corpo através da planta, né, do nosso pé. Então, tudo isso é a oportunidade de você ter um momento de desintoxicação mesmo, né, mental e física. Então, é uma beleza que eu acredito que é realmente uma beleza do presente e do futuro. Exato. Né? Porque eu acho que é isso. Apesar de ser uma coisa que a gente já faz há muito tempo, cada vez mais eu vejo, e é muito engraçado ter perguntado do Ayurveda, porque eu comecei a estudar Ayurveda por conta, a gente desenvolveu uma coloração 100% vegetal em 2016, e eu levei 4 anos para desenvolver essa coloração. Então, são só plantas. Coloração de cabelo. De cabelo. Tá. Coloração de tintura de cabelo. E são 10 plantas que colorem o cabelo sem amônia, sem esses dilatadores sintéticos. Então, pode mulheres grávidas, mulheres que têm alergia, né? É uma opção de tingir cabelos brancos. Obviamente, ela não clareia cabelo, né? Ela é tom sobre tom.
mas com ingrediente 100% natural. Que legal. Porque eu me questionava muito. Chegava mulheres para tingir o cabelo que tomavam medicamento para... Ai, não, hoje eu vou tingir o cabelo, eu já tomei 3 antialérgicos. Eu falava assim, não, gente, como que a pessoa vai tomar antialérgico que desliga o seu sistema de proteção? Porque o antialérgico vai lá na chave central, desliga, tipo, não cuide desse corpo. E para tingir o cabelo. Eu falava, não, isso não é possível. E aí comecei, né, a estudar junto com outros pesquisadores esse sistema de coloração. E aonde eu fui achar essas plantas? No Ayurveda. Então comecei, já era uma coisa, eu não praticava yoga na época. E aí eu comecei, nossa, mas que interessante essa filosofia. E aí conforme eu fui estudando as plantas, eu falava assim, nossa, tem muita coisa que a gente já faz no Laces, né, e que tem muita conexão com a Ayurveda. Então eu falei, vamos introduzir, somar forças, né? Então a meditação, aí eu chamei a maravilhosa mestra Márcia De Luca, que é uma super conhecedora de... Nossa, pioneira do Ayurveda. Pioneira do Ayurveda, e ela teve essa grata presente de gravar as meditações guiadas, né? A Márcia é uma mestra. Nossa, maravilhosa. E você que está nos ouvindo pode entrar no site do Laces, não é disponível só para os clientes que estão dentro do espaço, é entrar lá, meditação, né? Meditacão, né? E pode acessar as meditações, tem várias meditações. Como é que acha? No Google acha Laces. Laces, www.lacenhair.com.br/meditacão. Tá, né? legal. Sem o cedilha. Eu vou acessar. É muito legal. Você tá, sei lá, no trânsito, no ônibus, né? Você pode fazer uma meditação que traz esse equilíbrio, né? Corpo, mente e alma, que é muito legal. E para os processos de tratamento, né? Então, a gente fez por conta da coloração vegetal, para conectar esse momento de, em vez de ficar lá 40 minutos, né? No Instagram, rodando feed, tá lá se conectando com você. Melhor coisa. Né? Então, assim... Gente, isso é cura, né? Cura. Então, eu acho que o futuro, né, da beleza é sim serem espaços de cura. Espaços de autoconexão, de autoconhecimento, onde você pode se conectar com você mesmo, se conectar com as pessoas que fazem sentido para você. Né? Então, é um pouco sobre isso que a gente tenta cada vez evoluir mais os nossos espaços, nossos produtos. Nossa, maravilhoso. Nossa, para mim isso faz tanto sentido. Olha, você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, às vezes, de ir a algum salão, alguma coisa. Sei lá, outro dia eu fui casar uma amiga em Santa Catarina. Fui achar um salão para poder arrumar o cabelo, tudo. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque os salões não têm essa tua proposta. E eu gosto de sentir lavando meus cabelos, sabe? Eu gosto de estar ali conectada. Claro, às vezes você vai conversar, óbvio. Por exemplo, conversar com uma pessoa como você vai aprender várias coisas. Mas você não tem aquele zoom de um salão. Você olha, por exemplo, no teu, você olha para um verde, você sente o perfume das ervas, né? É outra proposta. E eu acho que isso combina 100% com esse nosso cuidado. Eu acho que a gente interpretar essa nossa forma de, o que eu vou passar na minha unha que vai absorver, ser algo mais natural, o que eu vou passar na minha pele, esse momento que eu vou no salão, não ser um momento estressante, mas ser um momento de realmente conexão, porque tá todo mundo precisando. Tá todo mundo. Acho que pós-pandemia, assim, a gente ficou ainda mais doente, entre aspas, mentalmente, né? Muito estressado. E o ritmo, né? Especialmente quem vive nas grandes cidades, a gente aqui em São Paulo, se a gente não cuidar, né, dos pensamentos que a gente tem, né? A gente tem 95 mil pensamentos e apenas 5% desses pensamentos são realmente pensamentos relevantes no sentido de coisas que realmente a gente deveria estar pensando. Então, toda essa bagunça mental vai deixando a gente muito estressado, né? Então, como organizar esses pensamentos, pensar, deixar ficar só aquilo que realmente faz sentido, que é aquilo que realmente você pode transformar, né? Porque a gente fica naquela coisa da repetição das frases, das coisas que a gente não tem controle, que a gente não pode mudar e que a gente... Uma das coisas que... Eu fui 2 vezes para a Índia. Que legal! Foi incrível. Mas uma das coisas que, assim, a gente percebe que eles têm uma cultura muito interessante, porque, assim, é um país também com muita dificuldade, muita diferença social, com muitos problemas, porque é muito populoso. Mas quando você olha aquela pessoa, por mais simples que ela seja, mais sem condição,
ela tem um olho de felicidade. Um brilho no olhar, né? E isso é a capacidade de aceitação que eles têm. Porque eles sabem que eles estão ali por um propósito, que tudo que chega na vida deles, eles não estão sentados. Quando a gente fala aceitação, não é sentar e esperar acontecer. Não é sobre isso. É sobre fazer aquilo, mas não brigar com o tema. Isso veio na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Exato. Né? Como que eu posso transformar? Não ficar, ai, porque eu passei por isso, ai, coitadinho que eu sou, ai, não sei o quê. Gente, não. A gente escolhe. A gente pode escolher. Então é isso, é o que você vai deixar na sua mente. E para isso você precisa estar conectado. Você precisa meditar todo dia, nem que seja 5 minutos, que seja durante o seu banho. E meditação ativa, se conecta com o aroma. Ai, que aroma é esse? Ai, olha que delícia, o que eu tô sentindo nessa água que tá caindo na minha cabeça? Exatamente. Né? Ai, sabonete, nossa, que gostoso que ele é. Isso é meditação, é presença. Né? Então, assim, não é sentar lá no Himalaia ou não sei aonde. Maravilhoso, se você puder. Mas não é a prática de todo mundo. Exatamente. Então, aqui, o que eu acho que a gente está tentando falar para quem está nos ouvindo é muito assim, do que da minha rotina, desse meu momento, eu posso fazer para melhorar os meus pensamentos, a minha prática comigo mesmo, para que eu possa, porque eu só posso, não tem a coisa da máscara, né? Cai a máscara lá de oxigênio, primeiro coloca em você para depois poder cuidar do filho, do vizinho, do não sei quem, não sei quem. Qual que é a minha máscara de oxigênio? Que eu cuido, né, de mim, para eu poder cuidar do outro. Porque a gente veio servir o outro, né? Eu sempre falo isso, que assim, eu adoro cuidar das pessoas. Eu vim servir. Eu sou uma servidora. E as pessoas, nós somos no Laces cuidadores de pessoas. Né? Nosso trabalho é cuidar. Então, assim, quando a gente fala servir, né? Ser, deixar o ser vir em ação. Né? Então, é sobre isso. A gente só está aqui para cuidar do outro. Para ser disponível com aquilo que a gente aprendeu, para a gente poder estar próximo do outro. Porque a gente só sobreviveu como humanidade porque a gente foi coletivo. Quanto mais individual a gente for, menos a gente consegue trocar. Exato. E aí a gente fica egóico, a gente fica prepotente. Então eu acho que é isso, a gente tem que aprender muito ainda, muito. De poder trabalhar em comunidade, trabalhar junto, sabe? Porque claro que a gente vai errar, eu vou errar, você vai errar, Exato. Todos nós vamos errar. A gente está aqui para isso, né? Mas quanto mais a gente puder polir essa nossa capacidade, né? E deixar a nossa grande joia, né? Mais brilhante e mais ser vulnerável quando tem que ser vulnerável, sabe? Não jogar no outro a culpa que é sua, sabe? Traz para o colo, você pode resolver. Exato, fazer um autoestudo diário, né? Todo dia, exatamente. E isso, assim, depende de quem? Você tem que pagar milhões para alguém fazer isso? Não, depende de você. Então, não delegue isso para ninguém. Nossa, maravilhosa. Anotei a sua frase. Qual a minha máscara de oxigênio? Amei isso. Incrível. Pensar mais nisso na semana. Eu acho que cada um também pode fazer isso. Qual que é a sua máscara? Porque dentro da realidade de cada um, né? É justamente o que você falou. Dentro da minha realidade, qual é a minha máscara de oxigênio? Às vezes eu tá lendo o meu livrinho no metrô. Às vezes sei lá, eu tá com meu fonezinho ouvindo uma música que eu gosto. Às vezes eu, sei lá, pegar um chazinho que eu comprei lá. Ou então meu alecrim que eu corto ali do quintal, faço meu chazinho. E aquele momento que eu tô ali tomando o meu chazinho. Nossa, amei. Cris, me fala uma coisa, pra gente ir seguindo pro final. A gente falou muito dessa coisa do cuidado, tudo. Quem tá ouvindo a gente, que pode começar a fazer algumas trocas legais, como por exemplo, né? A gente comentou do chá de camomila. Claro, tem pessoas que podem ter alguma restrição e etc. Mas como que você falaria hoje pra pessoa cuidar um pouco? Por exemplo, seus cabelos. Cara, teu cabelo tem volume, é lindo. Pô, você é uma mulher de 50 anos, você tem... Como é que você faz? O que você faz um pouquinho no teu dia a dia, assim, de autocuidado? E que as pessoas também poderiam fazer um pouquinho. O que é legal, né? Eu acho que, assim, a gente sempre tem que pensar que beleza é saúde.
tá? Então, a primeira coisa, a gente partindo desse princípio, o cabelo, por exemplo, ele é um marcador da nossa saúde, tá? Então, quando a gente tem queda de cabelo ou alguma coisa no couro cabeludo, vai buscar algo na sua alimentação que está internamente te inflamando, tá? Então, tira um pouco leite, tira um pouco essas coisas, cuida da sua alimentação para que você consiga purificar ela um pouco e daí isso vai reverberar no seu cabelo, na sua pele, né? Então, uma coisa que eu faço muito é ter essa consciência. Primeiro ponto, o nosso cabelo só vai sobrar para o cabelo, para a unha e para a pele se tiver excedente de nutrientes no nosso corpo. Né? Não é, o nosso corpo tem uma inteligência de mandar para os órgãos vitais primeiro, e aí, se sobrar nutriente, vai para o cabelo. Então, quando a gente vê um cabelo saudável, é resultado de uma boa alimentação, de um bom estilo de vida. É um processo do dia a dia, não é milagre, é uma conquista. Então, primeira coisa, ter hábitos saudáveis. Então, se você pratica esporte ou não, eu não sou uma pessoa eu pratico yoga e caminhada, e às vezes bicicleta, mas assim, não sou a pessoa mais esportista, mas eu faço algumas coisas para não ficar completamente sedentária. Eu tenho esse cuidado. Então, na tua vida, o que você pode fazer, seja uma caminhada de 10, 15 minutos, não tem problema, né? Prática de uma meditação, que eu acho que é muito importante, porque o estresse é causador de processo inflamatório interno, é processo de muitas doenças internas. Então, respirar, sabe? Trazer consciência para a respiração já é uma forma de meditação. Agora, no dia a dia, na prática, tá? O que eu faço bastante? Eu uso produtos mais naturais. Então, cuidado do couro cabeludo, por exemplo, é uma coisa muito importante. Porque, às vezes, quando a gente compra um produto sintético, ali dentro está cheio de conservante. O conservante, o que ele faz dentro do produto? Ele inibe a proliferação de alguns micro-organismos. A gente também tem esses micro-organismos na nossa pele, no nosso couro cabeludo. Quando você passa um conservante sintético na sua pele, no seu couro cabeludo, você também está ali, depondo essa química toda ali e desequilibrando todo o seu microbioma local. Então, também isso é ruim. Então, a gente ensina o lavar saudável, que é algo que a pessoa pode fazer em casa, que é o quê? O lavar saudável é você pegar esse produto, um recipiente, colocar uma medida de shampoo e dobrar a quantidade de água na hora que você está utilizando, e aí sim jogar no seu couro cabeludo, né? Então, isso você minimiza muito que essa química toda desses resíduos, desses produtos, perfume, parabenos e tudo, vamos supor que a pessoa não fez as escolhas, mas minimiza de ficar resíduo nesse couro cabeludo. Então, quando você fala lavar saudável, essa diluição que é feita, né, na hora que você está utilizando, que não vai deixar resíduo no seu couro cabeludo, porque você enxágua e remove com muita mais facilidade. É melhor para o meio ambiente, porque usa menos água e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa que eu não abro mão, lavar saudável. O condicionador também, né? A gente também diluir e aplicar nos fios. Eu gosto muito, por exemplo, para as morenas, o chá de alecrim é muito legal para o cabelo escuro, porque ele ajuda nessa questão de dar mais brilho para o cabelo escuro, né? Então, você pode pegar ali do teu canteirinho, na rua, sei lá, 5 galinhos de alecrim, faz uma infusão, né? Um chazinho com ele, deixa esfriar e dá o seu último enxágue no cabelo com esse chazinho de alecrim, vai dar bastante brilho. O alecrim, ele tem uma propriedade que a gente chama de sebo regulador, então ele regula esse excesso de oleosidade, muitas vezes, que a gente acaba produzindo, né? Então, isso é super legal para a saúde do couro cabeludo, que eu acho que, para mim, é a nossa terra fértil, né? Sim. É a forma com que você, mantendo a sua terra fértil, que é o seu couro cabeludo, a consequência é um cabelo saudável. Perfeito. Então, acho que Nossa, isso. Maravilhoso! Ai, ficaria aqui conversando muito com você, mas, enfim, né? Vamos para os sinais. Vou fazer um bate-bola rápido com você. Vambora. Vamos lá? Um livro. Ai, um livro. Eu sou ruim de temas, mas assim... Um que você leu e A gostou Vida muito. Secreta das Plantas. A Vida Secreta das Plantas. É muito legal, porque tem analogia muito, né, da nossa vida com a vida que existe das plantas e como elas interagem.
Então, é muito interessante para quem quer começar a olhar esse universo aí das plantas com outros olhos. É como elas se conectam, como existe o Wi-Fi delas por baixo da terra, como elas vão se comunicando através das folhas. Então, é muito interessante. Muito legal. Uma pessoa que te inspira e por quê? Uma pessoa que me inspira e por quê? Acho que a minha mãe me inspira muito, porque ela hoje tem 88 anos, mas foi uma mulher muito empreendedora, uma mulher que viveu muitas batalhas e conseguiu transpor com muita sabedoria. Que legal. Uma frase. Intenção, disciplina e tempo. Tudo na vida que você colocar a intenção verdadeira, ter a disciplina de repetir e dar tempo ao tempo, você chega onde você quiser. Uau. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define. Acho que eu quero ser uma palavra. Putz, uma palavra. Que você mais... Natureza. 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 Uma mensagem para o mundo. Conexão, caminho de conexão para o seu coração. Que a gente possa se conectar cada vez mais com aquilo que a gente veio fazer no mundo, com o nosso propósito. De verdade, não só esse propósito que muitas vezes a gente não vai poder levar para outros lugares, sabe? Às vezes a gente se conecta muito com aquilo que a gente tem. E aí isso é super passageiro. Claro que a gente tem que ter, né, os recursos, as coisas, o dinheiro, a capacidade. Mas o que a gente vai levar de verdade é aquilo que a gente leva no nosso coração. Então, que a gente possa se conectar cada vez mais com o nosso propósito de vida. Maravilhosa. Escuta, eu tenho um presentinho pra você. Ai, que lindo! Que é um terrário. Ai, adoro terrário. Tem um bilhetinho também aqui dentro. Que delícia. Pra embelezar ou seu escritório, ou sua casa, ou seu laces. Um ecossistema aqui dentro. Um ecossistema. Que a gente vai cuidando. E é como a nossa vida, né? Exato. Que a gente tem que olhar, ver quantas vezes a gente tem que regar, se às vezes põe no sol, às vezes põe na chuva. Exatamente. E sobrevive ali dentro. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Imagina. Eu amei demais. Muito, muito. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te achar o Laces, te seguir, te acompanhar. Deixa todos os seus contatos. Tá bom. Bom, meu Instagram é Cris Gils Laces. Laces é Laces and Hair. E acho que no site, né? www.lacesandhair.com.br. Ali tem muito conteúdo. O Slow Beauty também é uma plataforma de e-commerce, né? Que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Clean Beauty. E a gente também faz questão de propagar muito essas informações, que a gente não tem fórmula mágica, a gente tem que aprender, tem que ouvir as pessoas que sabem falar sobre o assunto, para que a gente aprenda, absorva aquilo que faz sentido. Exato. E o que não faz sentido tá tudo certo, né? A gente pode ter falado um monte de coisa aqui que não faz sentido para muitas pessoas, mas tenho certeza que se a gente conseguiu plantar uma semente dentro de você, para mim eu já estou super feliz, porque é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir, passo a passo, a gente poder plantar semente no coração das pessoas. Exatamente, concordo. Bom, e quero agradecer também você que ficou com a gente até o final. Se você não deixou ainda o seu like, deixa o seu like aqui pra gente saber que você curtiu esse podcast. Deixe também o seu comentário, alguma dúvida que você ficou, pode deixar aqui que eu mesma vou responder. E o que eu não souber, eu também pergunto pra Cris. E muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!